Eu acho que a gente tem um material humano muito grande, mas vamos precisar disso. Então, me preocupa, às vezes, da discussão da TV pública não estar casado com isso, com financiamento, com recurso financeiro, com possibilidade de se criar, com possibilidade de se fazer. A questão das rádios comunitárias, eu participei durante muito tempo sobre essa questão das rádios. E acabei desistindo pelo seguinte, mesmo que o governo federal abrisse uma grande quantidade de rádios comunitárias ou desse a permissão de dizer, pode funcionar com 25, é humanamente possível. Que você tem, dependendo, óbvio, numa cidade menor até consegue, mas no centro urbano é difícil você manter, porque é uma luta inglória com equipamentos pesados que você tem das oficiais, que cobre, que não tem esse negócio do respeito, de dizer, estou nessa ou estou naquela faixa. Nós temos uma comunitária lá em Guarulhos que teve esse problema durante muito tempo. Existe um problema de se manter mesmo, de se fazer, porque ficou naquela, nós vamos fazer comercialmente ou não? Vai ser apenas... um debate que eu acho que a gente tem que entrar do ponto de vista da sociedade civil, assumir concessões não comunitárias, concessões mesmo. Eu acho que o movimento social, eu acho que tem que se ter, como o companheiro citou aqui, o MST tem que ter direito a ter concessão. Para falar sobre reforma agrária, para falar da luta deles e tal. Eu acho que o movimento sindical tem que ter direito à concessão. Eu acho que o movimento de mulheres tem que ter direito à concessão. Eu acho que os anarquistas têm que ter direito à concessão. E é assim que se vai fazer o país da diferença. Sobre a questão colocada aqui pelo Sidão, o que eu acho? Eu acho que é o seguinte, quando a gente está falando que o governo de esquerda chega e faz a mesma coisa do ponto de vista educacional, é porque nós também estamos, e eu me incluo, eu faço a minha parte, mas me incluo na responsabilidade, inclusive da tarefa partidária, nós estamos cada vez mais distantes do debate ideológico da sociedade. É raro você ver hoje quadros políticos falando da questão da luta de classe no país. Então, ou seja, isso vai formar também uma geração de gestores executivos, de prefeitos, que tem uma cabeça que é difícil convencer ele do ponto de vista dessas coisas, que, para mim, são coisas elementares e básicas. Infelizmente, porque cada vez está se dizendo o seguinte, olha, nós temos que gerenciar bem, nós temos que governar para todos e governar, temos que fazer isso. A coleta de lixo tem que ser feita, o sistema de saúde tem que funcionar, o sistema de transporte, mas é muito mais do que isso. É ganhar a sociedade para um projeto. E hoje nós temos gestões que estão aí bem avaliadas na sociedade como um todo, mas o que ganhou para o projeto? E tenho, inclusive, uma diferença, porque eu acho o seguinte, o CEL, falando aí do que você falou, eu acho que tive a oportunidade de conhecer algumas unidades, lá na divisa com Guarulhos, o CEL Curuçá, eu ia muito e tal. Não era só a questão do equipamento maravilhoso, era a questão da possibilidade de ter uma programação, de você ver numa escola da Zona Leste de São Paulo, lá como Curuçá, extremamente pobre, do lado de uma favela, onde você vai ter no domingo à tarde um espetáculo para criança do Palavra Cantada. Então, é uma outra possibilidade. Então, era isso que fazia. Porém, eu acho que nós não tivemos tempo também de ter ousadia de fazer o debate do ponto de vista da comunidade se apropriar. Então, a gente entregou a gestão, entregamos também não o convencimento das pessoas de dizer, não, nós temos um conselho da comunidade que administra isso aqui. Nós não criamos instrumentos que capacitem, não, os salvadores da pátria, sejam eles nossos companheiros ou não, de dizer, olha, vote em mim que vai voltar a funcionar. Tem que dizer, olha, na verdade, aqui nós estamos criando um conceito que é um conceito onde você gerencia. Quando eu falo do projeto pedagógico coletivo, discutido com a comunidade para cada unidade, é justamente disso que você está falando. Porque mesmo que a esquerda ganhe o governo do Estado de São Paulo, se somente construir os equipamentos e não dotar esses locais e dizer, olha, aqui é você que decide, aqui é você que faz o orçamento da escola, aqui você vai saber onde vai investir isso e aquilo, não saber onde vai investir para comprar a fruta para merenda, se vai comprar maçã ou se vai comprar abacaxi para as crianças. Mas dizer o seguinte, aqui nós vamos trazer estes e esses profissionais, porque nós temos recurso financeiro para fazer. O problema não é dinheiro. O problema é como se faz isso, porque é de forma autoritária. É o eu estou dando, eu estou concedendo. Ninguém está dando nada para você. É um direito seu, você tem o direito. Seu filho tem o direito de estar bem vestido, de estar uniformizado, de ter acesso ao material escolar, porque faz parte do processo educacional dele. Será que está na hora de nós assumirmos? Eu acho que é muito mais profundo do que apenas assumir.
Eu acho que é esse processo de convencimento, porque os partidos de esquerda também, em certa medida, se tornaram o senso comum. E por que se torna o senso comum? Porque hoje se tem medo de aprofundar. Há quanto tempo você não tem uma efetiva participação, por exemplo, dos partidos de esquerda na Marcha do Sem Terra, que era algo comum? Tá? Há quanto tempo? Não existe essa ligação. E eu não vou aqui colocar culpa em A, ou B, ou C. É porque a danada das eleições nos leva a sempre estarmos em disputa e a gente tem que fazer um discurso que seja o discurso para disputar a eleição e não para disputar a sociedade. E nós vamos começar a verificar isso, porque ano que vem nós vamos ter um processo eleitoral. O MST não tem só a capacidade de ter essa visão e de ser questionador. Eu acho que o MST tem uma outra capacidade diferenciada, que é o saber avançar quando tem que avançar e saber recuar também. De não colocar aqueles que estão por detrás de uma bandeira ou num acampamento, numa beira de estrada, numa situação que não seja verdadeira do ponto de vista da construção. Porque não adianta você reunir massa, reunir gente, e não passar para essas pessoas que eles são os atores de, olha, pode ser que a gente está avançando, pode ser que a gente tenha que recuar lá na frente, mas nós vamos permanecer unidos. Eu acho que a esquerda eu acho que é nessa lição do MST que a esquerda tem muito a aprender. Para não ser um discurso pessimista demais, o que eu vejo? Gente, se nós não trabalharmos, vim agora de uma audiência pública de juventude, trabalharmos com a juventude, não tem jeito. E quando a gente fica dizendo que nós do PT, eu sou do PT, quando a gente reproduz, diz, olha, estamos falando a mesma coisa que a gente não gostaria de ouvir lá atrás, na década de 70, dizer a juventude é o futuro do Brasil. A juventude, os jovens serão o futuro. E o presente? Então vamos esperar o futuro. E de tanto esperar o futuro, a juventude ficou velha e não chegou. Então, assim, nós temos que dizer, a juventude é o presente, é dialogar agora para que a gente consiga construir uma geração diferenciada. Eu queria reforçar que, quando eu coloquei que era importante agregar as pautas da conferência de comunicação, estava justamente falando de que o fato de você brigar por outros espaços da mídia não quer dizer que você não tem que passar pela pauta da regulação dos artigos da Constituição. Porque, na verdade, o grande problema é esse. Nós não temos instrumento de caçar da maneira como você tem na Venezuela. Porque os 2 artigos da Constituição que falam sobre a comunicação, eles não foram regulamentados. Então, é tudo dedução. Você tem o Código Brasileiro de você tem o Código Brasileiro de Telecomunicações, que é de 62, que em nenhum momento dialoga com o momento de convergência tecnológica que a gente tem. Então, é tudo baseado, muitas vezes, em jurisprudência. Então, os métodos de você fazer essa discussão também são frágeis juridicamente. Então, nossos métodos são frágeis. E o controle social não existe do ponto de vista da lógica da radiodifusão, da maneira como está constituído, ainda que a Constituição prevê que tem um conselho. Mas, se ele não é regulamentado, então ele existe na ideia, ele existe na Constituição como uma garantia, mas ele não existe do ponto de vista do fato. Então, não é que nós não estejamos disputando a TV aberta. Nós vamos para a conferência para disputar a TV aberta. É difícil você falar para a sociedade, explicar a convergência tecnológica, por que o interesse da Oi de entrar na TV, porque ela agora domina todos as tecnologias. É uma coisa difícil você explicar para a sociedade como é que ela luta contra ou a favor disso. Não é algo simples. E muito menos num cotidiano dos partidos de esquerda, principalmente os partidos de esquerda, que, numa lógica de luta de classe, basearam a sua intervenção do ponto de vista da luta no sindicato, em lutas de movimentos que atrelavam coisas mais simples, e por isso que o MST é tão moderno, porque a luta deles não se resume à reforma agrária. Entendeu? Eles lutam pela reforma agrária, enquanto isso constroem escola, fazem um processo de formação. Entendeu? Por isso que ele é revolucionário, porque, na verdade, ele não faz só luta pela reforma agrária. E a nossa tradição de esquerda, a maneira como a gente construiu os partidos, vem de um outro modelo de construção das nossas pautas. A pauta da reivindicação atende, outra pauta, campanha salarial. Nós viemos de uma outra história. E a gente tem dificuldade de se renovar do ponto de vista dessa construção. Então, é importante pensar, e aí, dentro da lógica da concessão, eu vou voltar a falar de conteúdo, porque não adianta a gente ter 30 rádios comunitárias que são iguais às rádios comerciais. Entendeu? 30 TVs que sejam iguais às rádios comerciais. Então, não adianta, do ponto de vista da cultura, a gente ficar disputando, tem que ter mais TV, tem que ter TV para todo mundo, e não discutir que conteúdos irão passar, porque ter uma nova TV que passa o mesmo conteúdo da velha TV
não interessa, nós já temos a velha TV. Né? Ainda que a gente tenha que brigar. E aí, por isso, também fica importante brigar para que tenha cota de conteúdo. Porque é outra briga que a TV bota... Como assim cota de conteúdo? Né? Como assim cota de interesse educativo e cultural? Mas o meu telejornal é absolutamente de interesse educativo e cultural. Já estou cumprindo a cota. Entendeu? E esse é o tipo da resposta que se dá. Né? Porque não vamos disputar a hegemonia sem produzir conteúdo. Não basta lutar contra a Globo. Tem que produzir conteúdo para disputar essa hegemonia. Entendeu? E numa lógica da esquerda tem que ter a contra-informação. O que é o Twitter hoje, gente? Alguém posta uma mentira sobre você, você vai lá e desmente. Mentira. Mentira, fulano mentiu sobre mim, e é na hora. Todo mundo segue, já viu lá a sua informação. Saiu no jornal, sai no jornal que alguém fez uma coisa com alguém, a pessoa está no Twitter e diz, não fiz nada disso, não, é tudo mentira. O que eu fiz foi isso, e está aqui o link da minha história no meu blog. Agora a disputa está no outro nível. Tem que acompanhar. E quem quiser disputar a hegemonia vai ter que disputar a hegemonia produzindo conteúdo. Museu é um conceito muito amplo. Às vezes a gente pensa em museu quando a gente vê um prédio provavelmente bem fechado, porque tem que ser seguro, né? Com guarda na porta, porque não sei se eu devo entrar lá. Geralmente você passa no museu e fica na dúvida. Né? Então, você vê um museu como um prédio. Para a gente que lida na museologia, museu é algo, na verdade, qualquer espaço, qualquer conceito de coleção, e aí pode ser uma rua, pode ser um bairro, o zoológico para a gente é museu, parque natural é museu, tem museólogo que trabalha em parque natural, porque, na verdade, tem uma coleção exposta ali para o bem e uso coletivo. E uma das grandes questões que a gente vem discutindo hoje nas questões das OS aqui em São Paulo é que museu, por definição, ele tem que ser sem fins lucrativos. Se você, na sua casa, tem uma coleção de selos e ela é particular e a maneira como você lida é privada, não é um museu. É o espaço cultural da Silmara para mostrar a coleção de selos dela. Não é museu, porque museu, por definição do Instituto, lá do Conselho Internacional de Museus, né? Por definição, ele tem que ser sem fins lucrativos. Então, é aí que você começa a questionar. Né? Você pega um espaço que é de bem coletivo, de interesse público, não pode ser privado, terceiriza a função para um organismo privado gerir o bem público. É bem meio a raposa nos ovos. As galinhas, os galinheiros, porque eu não sei até que ponto nós vamos chegar aqui no Estado de São Paulo, que tipo de precarização isso pode acontecer. Entendeu? Não sabe qual é o limite disso, mas eu sei que a sociedade, se não estiver mobilizada para ocupar esses espaços públicos e garantir que eles sejam efetivamente públicos, não será pelo modelo de gestão do Estado de São Paulo que isso vai acontecer. Então, é preocupante como isso acontece. Agora, do ponto de vista do controle, Cleiton, é importante pensar que quanto mais partilhada uma gestão de um espaço museológico, melhor o resultado que tem dentro. E aí, assim, o Rio Grande do Sul tem diversas experiências, é um estado com uma tendência memorialista muito grande. E eles têm muitos museus das cidades que foram construídos a partir de processos de memória coletiva. Uma universidade, tem várias universidades federais do interior, que vai lá, discute com aquela sociedade que tipo de acervo vai ter lá, que tipo de apresentação vai ter. Isso é o tipo de coisa interessante até para discutir com as escolas, porque qual é a memória da formação do povo de Suzano, como isso aqui, essa microsociedade nasceu, como ela é composta, de que são feitos. E isso é algo que eu acho que é uma experiência que é bacana. Não nasce um museu, né? Na verdade, tudo nasce com uma grande coisa assim de se identificar. Como é que isso aqui aconteceu? Às vezes as pessoas vão para a gestão também muito despreparadas do ponto de vista do que tem que ser feito lá. Então, você, na verdade, você tem que hoje em dia você está num processo de ajudar as pessoas a construir esses conceitos. Então, principalmente na área da cultura, é um movimento muito recente, essa coisa da especialização em gestão. As universidades são poucas. Então, nós temos que preparar as pessoas para os conceitos. Né? Os conceitos existem hoje, onde a gente tem uma outra realidade na cultura, porque os conceitos mudaram, mas os prefeitos que estavam no mundo da política antes não sabem que esses conceitos mudaram. Então, muitas coisas precisam de decisão. Né? Precisa de uma decisão
como a Marta decidiu que ia construir um equipamento que funcionasse, que integrasse, que reuniu a equipe, uma decisão de governo, e muitas vezes as pessoas não estão preparadas para absorver esses conceitos. E aí é papel da esquerda também, na verdade, de como traz esses novos conceitos para essa discussão. Na verdade, é papel da sociedade, não é papel da esquerda. A sociedade também tem que absorver esses conceitos e fazer com que eles cheguem nos gestores que vão ocupar esses espaços. Eu tenho mobilizado, ultimamente, uma reflexão sobre que papel os partidos têm, os partidos políticos. E eu falo isso porque, às vezes, as pessoas me perguntam assim, Morgana, eu queria muito convidar você para ir falar lá, num determinado lugar, mas é que eu não posso te convidar como secretária nacional de cultura do PT. Aí eu tenho formação, fiquei 5 anos na Funarte, tenho uma experiência, sou gestora, sou produtora e posso ser convidada de qualquer maneira, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Partido não é aquela entidade que disputa o poder a cada 4 anos, ou a cada 2, no caso, né? Dependendo do nível. Partido ele tem vida orgânica, ou deveria ter. O partido tem programa, o partido reúne uma quantidade de pessoas, é uma associação de moradores que disputa eleição. Então, a sociedade tem que saber o que aquele partido pensa também. Também é papel da reflexão do conjunto das pessoas saber o que cada partido pensa no seu cotidiano. E, às vezes, fica um preconceito quando a pessoa vai para a gestão que funciona assim. Né? Mas fulano só está no cargo porque é do PT. E, às vezes, é o inverso. Às vezes, a pessoa tem uma série de qualidades e aí não pode assumir, não, porque é filiado ao partido. Ou então você está num movimento, ou na direção da sua escola, não, fulano não pode assumir porque fulano do partido vai partidarizar as coisas, como se partido não fizesse parte da sociedade. E, começando lá pela Cecília, quando ela fala da popularização do conhecimento, na verdade, essa proposta não tem aparecido só nos cursos do MST, no caso da realidade brasileira, né? Que o MST, em parceria com as universidades, já vem há muito tempo fazendo cursos de formação para vários segmentos da população que se organiza, que vai lá, que tem o curso, e chama Realidade Brasileira, porque eles estudam formação do Brasil, né? História do Brasil, história cultural, através dos pensadores. Né? Então, são livros, eles têm que ler, preparar, através de vários pensadores. E isso foi uma proposta do movimento, já há muito tempo, e que, de certa maneira, faz com que essa população toda que se dirige aos cursos ela é de uma formação bastante variada. Como a Cecília bem disse, desde universitários até, praticamente, pessoas que têm o ensino fundamental aí mal terminado. Né? Então, isso é a ideia de popularização do conhecimento não é só nesses cursos, mas você trazer para os museus, para o teatro, para a própria escola, essa forma de você traduzir, né, aquilo que a ciência elaborou, como se a ciência fosse alguma coisa fora dos homens, né, que está lá no pedestal, para a população ter acesso. Né? Então, eu acho que é uma briga que a gente tem tido dentro da universidade, que é uma estrutura extremamente fechada. Né? As universidades, em geral, elas têm um grande vício de se voltar para si mesmo e ter esse conhecimento bastante fechado em si. Poucas universidades fazem extensão. Por exemplo, poucas fazem, e na USP não se repetiu mais, porque teve uma série de controvérsias, o curso Realidade Brasileira. Então, é só fazer um levantamento de quantos cursos de extensão, que voltado para a população, a universidade faz. Né? Então, isso é uma coisa difícil, porque é uma função, uma obrigação. Nós somos contratados na universidade para exercer pesquisa, ensino e extensão. Então, o professor da universidade hoje, ele na sua maioria, claro, ele é formado dentro dessa visão de que a universidade foi feita para poucos. É uma visão elitista do conhecimento? É. É um vício que tem que ser diminuído e dilapidado? É. Bom. Então, com isso, esses cursos, né, e essa vontade de você popularizar o conhecimento, ela vai ficando mais restrita. Museu, teatro, escola são locais de educação informal. Eles também são educativos, assim como a televisão. Então, a criança não aprende só na escola. Ela aprende no zoológico, ela aprende no museu, ela aprende... são espaços através dos quais você veicula esse conhecimento e faz a população apropriar.
né? Desde menino de rua que vai frequentar os cursos aí de computação e coisa, né? Que você pode estar propiciando. Acho, sim, que um grande problema da nossa sociedade hoje é o jovem, né? Ele não tem muita alternativa, ele é um indivíduo que não está só no seio da família e que tem problemas na escola que não acolhe dentro daquilo que você espera. Porque a juventude não tem muita perspectiva e nem mercado de trabalho garantido, dada a situação que a gente tem hoje no Brasil. A gente tem graves vícios na formação da estrutura da sociedade brasileira e da própria formação do Estado brasileiro, né? Cultura, saúde e educação é coisa pública. Deveria ser de gestão pública apenas. Em comparação, ela é o quê? Concedida a particulares. Então, se administra uma escola particular como coisa privada. Isso é muito sério. A saúde também. Então, ela é negócio. Ela tem que lucrar. Tudo aquilo que é coisa pública tem um grande controle e uma avaliação. Vocês sabem disso. Aquilo que é coisa privada tem uma grande liberdade, você não tem interferência. Eu acho, sim, que deveria ter uma contribuição, um retorno mínimo das escolas particulares, fundamental, médio, e das universidades particulares, em retribuição a essa população que lá é a população trabalhadora que tira do seu salário para pagar a educação. Então, acho que isso tem que ter uma pressão, sim. O ProUni só não resolve essa questão. Ele resolve a vaga, mas não resolve essa apropriação do que tem em termos de coisa pública, de patrimônio desse povo que está lá dentro. A concepção de escola também, bastante ligada à questão da avaliação, é para medir o quanto aprendeu. A gente tem que mudar na nossa cabeça uma série de valores e comportamentos antes de querer mudar as coisas. Eu vou falar da esquerda, eu penso também uma questão do próprio partido e penso também na escola. Por quê? A concepção de escola para a gente é avaliar quanto aprendeu. Eu quero, às vezes, entender e ver como eles aprenderam. Eu acho que a escola é mais uma questão de método do que questão de quantidade de conteúdo passado. Você tem que ensinar e preparar aquele que está ali em como aprender, porque ele vai buscar. Agora, não é isso que a gente faz. A gente pensa que despejando aquele balde de conteúdo em cima deles, ele guarda tudo. Não guarda. Se a gente for ver, a esquerda no Brasil e no mundo, mas vamos pegar o caso brasileiro, que a gente sabe mais ou menos, tem várias informações, sabe de onde veio, leu um pouco, foi atrás para saber, entender um pouquinho. A esquerda no Brasil, ela nasce dentro de um viés muito racionalista. Ela não nasce como uma grande transformação do pensamento. Se você pensar, se você for ver, esse racionalismo presente e muitos outros áreas do conhecimento, ela vai para a esquerda. Se você, na esquerda, muda alguma concepção a respeito do Estado, a respeito da sociedade civil, etc., etc., mas muitos valores e concepções permanecem os mesmos. Vou dar um exemplo muito claro. Relação de gênero. Me desculpe, ela é muito igual em todos os outros. E eu estou dizendo isso aqui porque a gente tem trabalhado, o professor Juarez tem razão, a gente tem tido uma grande preocupação de trabalhar essas questões nos movimentos sociais. Porque se o movimento social reúne e congrega pensamento de esquerda, ele não é um partido, ele não é uma instituição, né? E ele tem um caminhar muito mais próprio, autônomo de se fazer, essas questões também, porque o indivíduo que está lá dentro é o mesmo, que está aqui, que está lá, que está no outro. Então, é uma questão de mudar concepções, de mudar valores, sim. Então, acho que, enquanto não se mudar o homem em si, você não muda as coisas. Exatamente. Então, é um problema muito nosso, tem que refletir. Então, tem concepções que lá dentro estão... Agora, uma outra coisa, poder no Brasil, as relações de poder no Brasil, ela não é conjuntural. Você fala, mas o Lula entrou, continua a mesma coisa. Bom, podia ser o Lula, podia ser outro. Caiu aqui na estrutura, principalmente no Brasil. Se você não tiver uma grande transformação das bases, como aconteceu em países de revolução socialista, nós não fizemos revolução socialista. A gente não fez grandes transformações. E o Lula caiu na máquina de moer carne, gente. Ou de moer consciência. Tem coisas que se salvam? Tem. Tem outro partido que propõe coisas mais inovadoras? Não tem. Entendeu? Eu, na minha visão, pouco que tenho a observar essa vida política nacional, às vezes até pela televisão, me desculpe, PSDB foi um partido que se formou nas bancadas. Qual é a base? O PT tem outras bases. Você pode dizer a fábrica? Talvez. Não é? Pode ser. Então, eu acho assim, que tem uma série de questões, quer dizer, as relações de poder no Brasil,
elas são estruturais e não conjunturais. Ela está na estrutura da nossa formação. Então, isso é mais difícil mudar? É, porque é aí que estão os valores. Falamos de museu, falamos de centro cultural. Aldeias indígenas têm centro cultural, sabiam? Porque eles também estão preocupados com a manutenção da cultura deles. A Marta, na gestão em São Paulo, e não quer dizer que eu estou fazendo propaganda dela, porque eu gostaria também de brigar muito, de vez em quando a gente se revolta e briga com todos eles, mas foi uma gestão preocupada com a educação, que criou, dentro das aldeias Guarani, os CECI, Centro de Educação e Cultura Indígena, para eles. Eles dirigem, entra lá para vocês verem se tem alguma coisa a ver com a escola, eles dirigem do jeito que querem. É uma loucura, tem dia que até para você conseguir fazer alguma coisa com eles, você tem que dialogar muito e negociar, porque é outra visão, aquilo é apropriação, é empoderamento deles, e acabou. Aldeia Bororo, lá no Mato Grosso, tem um museu deles. Entendeu? Eles vêm pedir para a gente, às vezes, olha, você é antropólogo, você é museólogo, então você ajuda a gente a montar um museu, mas porque a gente quer desse jeito. Isso é o empoderamento do seu patrimônio cultural. É isso que a gente tem que fazer em relação ao povo. Porque se a gente continuar dando doses homeopáticas de mudança em relação à população, mas eu não posso perder os votos da próxima eleição, tá certo? Você não dividiu, você não fez ele se empoderar. Por isso que em cultura hoje a gente trabalha muito com a ideia de patrimônio cultural. E não de cultura, como patrimônio cultural, porque o patrimônio cultural é alguma coisa focada, né, centrada, regionalizada. Ele tem um caráter um pouco ideológico. Então, o patrimônio cultural dos Guarani, patrimônio cultural, né, você trabalha, porque é o quê? É aquele através do qual você se criou e você se apropria. Né? Então, a gente tem tentado defender um pouquinho isso e fazer a população se empoderar desse patrimônio que é dela.